Fala, Fiel. Fala, Lucas do Bando. Como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Estão de boa aí? Meus fiéis amigos. Hoje tem Corinthians e Ceará, diretamente da Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, pessoal. Às 4 da tarde, vai passar uma porrada de canal aí. A gente também vai passar na TV aberta, na Globo, né? Estarei presente na Neoquímica Arena para prestigiar o Timão, apoiar o Timão e, se possível, ver o Timão sair com os 3 pontos, tá, pessoal? Certamente vai ter um vídeo pós-jogo aqui no canal falando espero, da vitória do Coringão para cima do Ceará neste domingo nublado. Bom, vamos fazer aqui esse prézinho aqui, né? A gente ter feito com constância aqui, né? Tô com orgulho desse canal, né? Estamos fazendo as coisas com bastante constância até, prometendo e cumprindo, né? Vamos falar um pouquinho deste jogo. Como vocês bem sabem, o Corinthians perdeu a última partida para o Bragantino lá no Cícero Marques, eu acho. Eu sempre esqueço o nome do estádio do Bragantino novo aí, enquanto está reformando o Nabizão. Perdeu de forma roubada, né? O Corinthians foi assaltado pela juíza Edna, né? E perdeu uma sequência boa, tava vindo de 3 vitórias consecutivas, né? Havia batido a equipe do Atlético Mineiro em São Paulo, depois bateu o Vitória lá em Salvador, bateu o Grêmio também aqui em São Paulo e perdeu pro Bragantino lá no Cícero de Marques, ou Cícero Marques, né? E agora o Coringão aí almeja seguir com uma boa sequência em Itaquera, né? São 3 vitórias consecutivas em Itaquera também. Bateu o Mirassol, né? Algumas rodadas atrás em Itaquera, bateu o Galo, bateu o Grêmio e agora busca bater o Ceará também em solo itaquerense, né? O Corinthians ele está atualmente na 12ª colocação com 42 pontos, né? Ontem o Bragantino bateu o São Paulo lá na Vila Belmiro e também acabou ultrapassando o Corinthians, né? Porém, o São Paulo ficou preso nos 45, né? O Vasco da Gama perdeu para o Juventude em casa e o Galo também bateu a equipe do Sport fora de casa. Então, se o Corinthians vencer, o Corinthians vai a 45 pontos. Ele passa o São Paulo, deixa eu ver. 12 vitórias. Eu acho que ele pode passar o São Paulo, tá, pessoal? Tem que ver aqui nos critérios, né? Mas chegaria a 45 pontos e assumiria ali, ou pelo menos teria a mesma posição que o São Paulo na 8ª colocação, tá? Um jogo importante pro Corinthians aí, já que o Coringão, eu espero, né? Almeja uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. Já que não começa as semifinais da Copa do Brasil, eu acredito que o Coringão tem que focar mesmo por suas forças, né, para chegar na Libertadores mesmo sem ser pela Copa do Brasil, até porque pela Copa do Brasil o Corinthians vai ter foco total, querendo ou não, tá, pessoal? Então vai buscar o título e foda-se, né, para ir também de forma direta no final do ano. Então, enquanto isso, os jogos são jogados, né, meus amigos? Já a equipe do Ceará, pessoal, o Ceará tá na 13ª colocação. O Ceará tá efetivamente atrás do Corinthians, né? É mais uma partida ali do meio de tabela, onde o Corinthians encontra ali um similar, né? A sua campanha. O Ceará tá com 39 pontos, já tá um pouco mais desgarrado, né? Desgarrado não, tá 3 pontos, né? Se o Ceará bater o Corinthians, ele chega perto do Timão aí também, né? Iguala os pontos. Então é um jogo de 12º versus 13º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Será que fez um bom começo de Campeonato Brasileiro, né? Agora deu uma caída aí, mas se mantém consistente aí, acho que não vai brigar para cair esse ano não, tá? Deixa eu ver aqui as partidas do Ceará. A gente tá em 9 de novembro, vou pegar aqui outubro, tá? Para fazer aqui essa mensuração de dados. Ó, no dia 2 de outubro, o Vitória bateu o Ceará lá em Salvador por 1-0. Depois o Ceará meteu 3-0 no Santos no Castelão. Empatou com o Sport em Recife por 1-1. Perdeu em casa para o Botafogo por 2-0. Perdeu fora de casa para o Galo por 1-0. Eu não sei o que é essa porra aqui não. Copa Fares Lopes. Não vou contar isso aqui não, mas ganhou de 4-0 do Vila Real. Aí perdeu para o Fluminense no Maracanã por 1-0. Jogou de novo essa Copa, sei lá o quê. Aí depois bateu o Fluminense no Castelão por 2-0, acho que devia ser partida atrasada, né? Pra estar tão perto assim um jogo do outro, né? Mais um jogo aqui dessa Copa Fares Lopes. E depois empatou
no Castelão, né? Era mando do Ceará com o Fortaleza por 1-1 no clássico lá cearense, né, pessoal? Então, assim, fora de casa, o Ceará não vem muito bem, não, tá? Ó, perdeu pro Fluminense, perdeu para o Atlético Mineiro, não venceu o Sport, perdeu pro Vitória. As últimas partidas longe de casa, ó, bateu só o São Paulo, foi em setembro, fora de casa. De resto, o Ceará não vem fazendo boas partidas longe dos seus domínios, tá? Fora que vem caindo um pouco na tabela. O Ceará chegou a frequentar ali oitavo, sétimo colocado durante muito tempo no Campeonato Brasileiro. Até o Pedro Raul, que é do Corinthians, né? Tava fazendo bons jogos, acho que ele até fez gol contra o Fortaleza, se não me engano, aí no Clássico. Mas enfim, o Ceará vem assim para pegar o Corinthians aí. Acho que o Corinthians, né, pode conseguir bater a equipe do Ceará. Histórico entre Corinthians e Ceará, tá? Não tem muitos jogos ao longo da história, o Ceará ficou muito tempo na segunda, terceira divisão, né? Mas, ó, durante essa estadia dos dois, né, no cenário brasileiro, são 30 partidas disputadas, com 15 vitórias do Timão, 9 empates e 6 vitórias do Ceará. O Corinthians tem bastante sorte, bastante competência contra a equipe do Ceará ao longo da história, tá? O jogo vai ser na Neoquímica Arena, já se enfrentaram 6 vezes, foram 3 vitórias do Corinthians, 2 empates e apenas 1 vitória do Ceará. Inclusive eu estava, né, nesse dia que o Ceará bateu o Corinthians, foi na Copa do Brasil, mano. Acho que foi em 2018, mano. O Corinthians, ele vence o Ceará lá por 3-1 no Castelão. E esse jogo ficou marcado pra mim, que eu fui de norte esse jogo. E o Cássio foi expulso. O Ralf erra um passe pra trás. E aí o Cássio sai do gol e faz o pênalti, eu acho. Enfim, o Ceará ganha de 1-0, mas o Corinthians se classifica. Lembrei aqui, me veio na cabeça esse bastidor, tá ligado, pessoal? Tem aqui por estádio. Por campeonatos, ó. Foram 26 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, que é o cenário que eles vão se pegar hoje, né? Com 14 vitórias do Corinthians, 5 vitórias do Ceará e 7 empates. Ou seja, o Corinthians tem bastante vantagem ao longo da história contra a equipe do Ceará. O Corinthians já venceu o Ceará esse ano na ida, né? No primeiro turno do Brasileirão, aí venceu lá no Ceará. Foi gol até do Thales Magno. Tinha sido uma boa vitória do Dorival Júnior lá, venceu por 1-0 lá no Castelão no primeiro turno. Agora as equipes voltam a se pegar. Os outros jogos faz um tempo já, foi em 2022, né? O Ceará ficou um tempo na segunda divisão aí, perdeu os últimos 2 campeonatos brasileiros e voltou nesse, né? Mas o Corinthians havia também vencido em casa por 1-0. E em 2021 também venceu em casa por 3-1. Então o Corinthians vai bem aí. Em 2020 também venceu o Ceará por 2-1. Vem de vitórias em sequência jogando na Neoquímica Arena contra a equipe do Ceará, tá, pessoal? O Corinthians aí do Dorival Júnior deve vir com 3-5-2, tá, pessoal? Porque, não sei se vocês lembram aí, o Carrilho tomou o terceiro cartão amarelo, o Martínez foi expulso, Charles foi expulso, Ranieri tá machucado, né? Então o Dorival Júnior tem diversos problemas no meio campo. Eu acho que ele vai ser até obrigado a utilizar esse sistema de 3 zagueiros, tá? Segundo a apuração aqui do meu timão, deve ser Felipe Longo no gol, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri fazendo a linha de 3 zagueiros, Mateuzinho fazendo a ala direita, Bidu fazendo a ala esquerda, meio campo composto com Maicon, Brando Bidon e Garro. E no ataque, Memphis e Yuri Alberto, né? Alguns desfalques aqui, ó, como vocês notaram nessa escalação prévia, o Dorival Júnior não vai poder contar com os suspensos Carrilho, Charles e José Martínez, os lesionados Ranieri, Hugo Souza, Vitinho e André da base, né? O Vitinho e o André acho que estão em transição, se eu não me engano. De repente eles pintam aí no banco, né? Vamos ver em que estágio que estão de transição aí de lesão. Acho que o Vitinho não tem chance, mas o André de repente pode aparecer aí. O Hugo Souza sofreu uma pancada contra o Grêmio, né? Não foi problema do ombro, tá? Que ele tinha desfalcado contra o Vitória, que ele tinha sofrido aquela pancada no ombro lá contra o Galo. Não é esse problema. Ele sofreu uma pancada numa Paulistinha, um trauma, né? Na partida contra o Grêmio. Parecia ser nada demais, mas acabou desfalcando o arqueiro do Timão aí pra já em Bragança Paulista, né? Agora vai desfalcar de novo. Inclusive o Hugo Souza foi cortado da seleção brasileira, tá? O Ancelotti havia convocado o nosso goleirão aí para as partidas amistosas da seleção brasileira na Europa contra equipes africanas, né? Mas o Hugo Souza aí foi cortado devido a essa lesão. Vamos ver, né? Pô, estranho, né? Parecia nada, ele perdeu já 2 semanas aí de jogo, né? 1 semana, na verdade, né? Ficou fora contra o Bragantino e contra agora o Ceará. Vamos ver se ele volta, pelo menos contra o São Paulo,
que é o próximo compromisso do Timão depois da data FIFA, né? E outro também que tá fora é o Ranieri. O Ranieri que vem convivido com algumas lesões musculares, né? O Corinthians não falou que o Corinthians divulgou que é uma lesão muscular, mas não divulgou qual grau que é, né? A última vez que o Ranieri teve lesão muscular, não sei se foi no adutor, mas ele perdeu 3 jogos, né? Vamos ver também se o Ranieri se recupera a tempo aí para pegar a equipe do São Paulo, tá, pessoal? No clássico majestoso, acho que é do dia 15, é isso? Não, dia 20, né? Que aí tem a parada da FIFA durante uns 10 dias aí. Enfim, esse jogo aqui vai dar uma parada depois, caso dos jogos da seleção, né? Cara, acho que o Corinthians tem total condição de bater o Ceará, tá? Como eu disse, acho que pode vencer por 1 ou 2-0. Tá com o trio Gin, né? O Corinthians com o trio Gin perdeu a invencibilidade fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas com o trio Gin continua invicto, né? Na Neoquímica Arena, né? O Corinthians é muito forte com esse trio. E o Corinthians também está adaptado a jogar com 3 zagueiros. O problema é sempre o segundo tempo, né, pessoal? Às vezes o jogo não se destrava na primeira etapa e você precisa contar com um banco. Você tem poucas opções do banco de reservas para o meio campo, né? Você tem o quê? O Rian e eu acho que o Luiz Gustavo Bahia, né? Para o meio campo, os meninos da base aí. Porque de resto tá todo mundo suspenso, mano. Tá todo mundo suspenso. É uma partida que a gente vai ter que usar até o talo aí, o Maicon e o Breno Bidon nesse meio campo. O Corinthians é muito forte com seus alas também, com o Mateuzinho e com o Matheus Bidu. E eu também tô contando que o Ceará não vem fazendo boas partidas fora de casa também, tá? Então, mesmo com essa dificuldade do meio campo aí, acredito que o Timão tem chances aí de bater o Ceará sem demais problemas, tá, pessoal? Quero saber de vocês, a opinião de vocês para esse jogo, o que vocês esperam do Corinthians para esta partida às 4 da tarde na Neoquímica Arena diante do Vozão, o Ceará, tá, pessoal? Dito isso, meus amigos, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!